Boa noite, gente. Boa noite todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tem alguém aqui, ó, que quer dar um oi pra vocês. Tá aqui do meu lado faz tempo. Dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Vocês têm bichinho, gente, em casa? Porque eu sei que as pessoas que têm bichinho falam que eles amam evangelho. Então aqui, ó, a importância de vocês colocarem água pros bichinhos de vocês para fluidificar, viu? Pode colocar, tá? Elas têm sempre água delas para fluidificar. Essa aqui é a Moana. A maioria de vocês já conhece, né? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Amo, amo. Enzo. Aqui, ó. Quem tá aqui? Então pode colocar água para elas beberem depois que vai ter remedinho. E eu já tô sabendo de um animalzinho hoje que vai precisar de cura. E eu tenho certeza que ele vai ter essa cura. De uma irmã nossa aqui, que infelizmente ela não vai conseguir participar do evangelho por conta de estar correndo atrás desse probleminha. Mas ela vai assistir depois e eu tenho certeza que ele vai ser curado. Tenho certeza. Então é isso aí, gente. Vai com a sua irmã. Fica ouvindo o evangelho, tá bom? Sei que bastante gente aqui tem gatinho, né? Gosta. Esses carinhas aqui são muito carinhosos, viu, gente? Vai lá, vou deixar a Moana aqui na... Fica aqui na cadeirinha com a gente. Fica aí, Moana, fica aí. É isso aí. Boa noite de novo para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Uma semana maravilhosa, iluminada, abençoada para todo mundo, eu tenho certeza que vai ser. Então, enquanto a gente tá papeando, tá conversando, vai pegando a tua água, tá? Lembrando que é individual, né? A espiritualidade coloca o remedinho que você precisa, que cada um precisa na sua casa. Então, sempre individual, tá bom? Hoje uma pessoa me perguntou. A gente sempre comenta sobre isso, a gente sempre fala, né? Sobre dormir no evangelho, né? De falar assim, mas eu durmo no evangelho, o que acontece? É bom, é errado, é certo, é errado? Não é errado, né? Quando a pessoa, na grande maioria das vezes, a pessoa até ela é colocada pela própria espiritualidade para dormir, para passar por tratamento. Então eu vou dormir. Né? Às vezes você pode pensar assim, então eu vou dormir também. Não, porque assim, lógico que eu sempre falo, procura fazer o evangelho em posição de alerta. Porque mesmo você dormindo durante o evangelho, você precisa fazer depois, assistir depois, né? Porque o que é importante no evangelho, né, gente? O estudo, né? As lições que a gente aprende. Então não adianta a gente só receber o passe, receber o tratamento e a gente não devolver, né, para Deus, para o meu mentor, para a espiritualidade que está sempre aqui com a gente, né? Então o importante é, mesmo que você vê que você dorme realmente sem conseguir segurar, né? Assiste depois o evangelho para aprender, porque o objetivo é esse, né? É isso que os espíritos esperam de nós, que a gente estude, tá bom? Então é isso, gente. Muito bem-vindo, tá? Para quem tá começando hoje, coloca a sua água e de cada membro da sua família para a espiritualidade fluidificar, tá bom? Então, vamos entrar já. A espiritualidade já se faz presente aqui com a gente.
a gente vai escolher a nossa mensagem aqui do Gotas de Esperança, tá bom? Então vamos escolher uma mensagem para o ímpar? Vamos ver o que os espíritos estão reservando pra gente? Então vocês já podem escolher, gente, mensagem par ou ímpar. 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 Par. Par. Ímpar. Par. Ímpar. Acho que ímpar ganhou. Par, agora vai par. A Betinha desempatou. Mensagem número par. Muito bom. Então vamos lá. Então vamos ver o que a gente está precisando ouvir para a gente começar o nosso evangelho. Mensagem de número par. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se a música estiver atrapalhando, me fala, eu abaixo, tá? Mensagem de número par. Hoje ganhou o par. Eu tô perguntando, tá um pouquinho alto? Até eu tô percebendo, eu vou baixar um pouquinho, tá? Se não incomoda, né? A gente acaba perdendo o foco. Eu perco total. Melhorou? Melhorou? Me fala? Se ainda estiver alto, eu baixo. O som tá bom. Beleza. Então vamos lá. Não sofra se não pôde fazer perfeito. Procure realizar o melhor que puder, mas não se aflija se não conseguir a perfeição. Todos temos limitações. Não se detenha, nem descreia de suas aptidões, só porque não fez como acha que seria o certo. Se você ainda não chegou à perfeição, está, porém, a caminho. Prossiga fazendo o melhor, aprendendo. Se retrocedeu, volte a tentar novamente. Confie em você. Tenha fé em Deus. Conscientizar-se das limitações traz calma ao espírito e ajuda a alcançar objetivos. Linda mensagem, né? Isso a gente pode trazer, gente, para todos os campos, né? Seja de uma realização material, né? Ou moral, ou de família, né? Ele deixa aqui a certeza de que a gente não é perfeito e dificilmente a gente vai atingir a perfeição, né? Seja no que for, porque aqui na Terra, por mais que a gente faça o nosso melhor, nunca vai ser o bastante, a gente vai sempre poder melhorar. Mas tá tudo bem, né? Desde que a gente se esforce, tá aqui. Prossiga fazendo o melhor. É o objetivo, né? Que a gente faça o nosso melhor em todos os campos da nossa vida. O que essa mensagem está trazendo pra gente, né? Será que a gente precisa pensar aí num perdão, né? Numa relação melhor, na família, no trabalho, né? Então vai fazendo o seu melhor, sem se cobrar, desde que você esteja verdadeiramente se esforçando. O espírito encontra a calma, né? E assim a gente ajuda de glória em glória, né? Dia a dia a gente vai alcançar o nosso objetivo. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração
a nossa precezinha inicial. Vou pedir para você fechar os seus olhos, mentalizar a imagem do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, presente com a gente, agradecer por esse momento tão especial de aprendizado, de estudo sobre o Evangelho, agradecer pela espiritualidade que já se faz presente, agradecer a presença dos irmãozinhos desencarnados que muito provavelmente estão aqui com a gente para aprender assim como nós. Agradecer a espiritualidade que traz os nossos entes queridos que já partiram, que é um momento que eles podem estar muito próximo de nós, estar muito próximo de você, aí no seu lar. Agradeça esse momento, mentaliza esse ente querido que você gostaria que tivesse com você aprendendo. Mentaliza, visualiza esse ente querido feliz do seu lado. E nesse momento vamos visualizar, seja quem for, encarnado ou desencarnado, que precisa de cura. Visualiza essa pessoa feliz, sorrindo. Mesmo se ela estiver num hospital, num leito de hospital. Vamos pedir pela cura. Agradecemos a espiritualidade que vai harmonizar o nosso ambiente, vai limpar cada sentimento cristalizado no nosso lar, de briga, de raiva, de mágoa. Agradecer as nossas águas que serão fluidificadas, agradecer os passes que serão aplicados e, se for do nosso merecimento, as curas que serão feitas. E assim a gente inicia o nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Boa noite para quem entrou agora. Então vamos lá. Então, a gente vai ler hoje a mensagem do Evangelho. A gente está no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, que é uma lição muito, é um chamado muito forte, principalmente para nós que seguimos a doutrina espírita, né? E hoje a gente vai ler o item muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então vocês já podem imaginar, né, o que quer dizer. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, né? Então são duas passagens, gente, uma de Lucas e outra de João, tá? E aí vem a explicação do Espírito. Então a primeira passagem tá na Bíblia, em Lucas. Vamos prestar bastante atenção porque é um ensinamento maravilhoso. O som tá tudo bem, né, gente? Vocês falaram que não tá atrapalhando não, né? O servidor que houver sabido a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não houver sabido sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido, né? Ou seja, se eu sei o que eu preciso fazer, se eu sei da minha função e eu não faço direito, eu vou ser mais punida do que aquele que não sabia da função, mas mesmo assim fez de forma errada. Eu vou ser mais punida, porque eu conheço a minha função,
muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Isso está em Lucas. Aí eu vou ler um pequeno trecho de João, tá? Eu vim, Jesus fala, né? Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram, perguntaram para Jesus, né? Somos nós, então, também cegos? Aí Jesus responde, se fosseis cegos, não teriam pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. A gente sabe da história dos fariseus, né? Que eles eram estudiosos, né? Se achavam os mais superiores. Mas isso tudo de conhecimento, porque de atitude, de ação. Aí vem a explicação do Espírito. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua explicação nos ensinos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que os contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? O Evangelho. E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Então tem os que não leem e tem os que leem e não entendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Né? A gente vê quantas pessoas sabem da Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça. A Cleolinda é você. Mas não entende o que está lendo, não é? Aí vem o ensino dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para as colocar ao alcance de todos. Tem a particularidade de não ser circunscrito. Olha só, e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, o pode receber. Pode receber as mensagens, pode entender as mensagens dos Espíritos. Uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode alegar ignorância. Então, se eu recebo a mensagem diretamente de um espírito ou através de um médium, eu não posso alegar ignorância, eu vou entender. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução e nem pela obscuridade do sentido alegórico que a gente fala
da Bíblia, né? Que ela é difícil de entender. E sabe que me veio agora na cabeça, gente, uma lembrança. Então, é uma lembrança que agora, deixa eu lembrar qual filme que eu vi essa cena. Me corrige se eu estiver falando o filme errado. Se eu não me engano, foi no filme do Divaldo Franco, aonde tem uma médium. Ela é negra, uma senhora, eu acho que ela é uma senhora negra, uma médium maravilhosa. Eu tô lembrando da cena que ela psicografa e ela é analfabeta. E escreve. Então, se eu não me engano, se eu não estou errado, é no Divaldo, né? Então, tá aqui. Então, pelos espíritos, não tem como alegar ignorância, né? Você pode, como ele fala aqui, você pode ser letrado ou iletrado, crente ou incrédulo. Que, aliás, a gente vê muito isso, né, gente? Pessoas que não acreditam recebendo mensagem. Você pode ser cristão ou não, ou você pode ser um ateu. Você vai entender a mensagem. Aquele, então, que não as aproveita, essas máximas, né, do Cristo, aquele que não as aproveita para o seu adiantamento, que simplesmente as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, ele é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Aí agora eu senti um tapa na minha orelha. Né? A gente agora levou um tapa na orelha do nosso mentor. Aí vem o que a gente estava falando. Ele fala aqui, ó. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais condenáveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é para eles que os espíritos se dirigem. Então você vê, a gente aprende isso, né? Nos estudos, Allan Kardec fala muito isso pelos espíritos no livro dos médiuns, que os espíritos, gente, nos trabalhos mediúnicos, né, do centro espírita, os espíritos, eles dão a maioria das mensagens para o próprio médium. Porque o médium, gente, ele não está acima de ninguém, muito pelo contrário, né? E óbvio que o que serve para o médium vai servir para outras pessoas, mas o médium, no orgulho dele, não, imagina, ele não está falando isso para mim. Não é esse puxão de orelha, não é para mim que ele está escrevendo, ou essa mensagem que eu estou recebendo. Mas, em lugar de tomar para si, o médium, as lições que escrevem, ou que eles vêm escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros. Realizando assim, aquela palavra de Jesus: vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes a trave que está em vosso. Né? Então eu prefiro julgar o outro do que eu me enxergar. A gente está indo para o final. Por estas outras palavras também, né? Que Jesus fala ali: se fosseis cegos, não teriam pecado. Jesus entende que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui, né? Que luzes são essas? O Evangelho. Ora,
Os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eles eram os poderosos, né, na época do Cristo, eles eram mais condenáveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Aí ele fala assim, ó, ocorre o mesmo hoje. E para finalizar, aos espíritas, então, será pedido muito, porque receberam muito. Mas também para aqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não existe alguma coisa que eu possa que possa lhe dizer respeito, que possa dizer respeito a mim, né? Então aí vai caber o quê? A minha humildade. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Porque a gente sabe que a vida continua. A gente sabe que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Que simplesmente a gente vai morrer e tudo vai se acabar. Acabou. Então a gente tem um peso maior, né? Uma responsabilidade maior. Então a leitura no nosso evangelho a gente finalizou. Eu só vou ler as minhas considerações. Se vocês tiverem alguma ideia, pode colocar aqui pra gente, viu, gente? Tá bom? Então aqui eu coloquei que a gente consegue entender muito bem a parábola dos talentos, né? Que a gente já estudou, a gente tem aqui salvo, tá? Sobre a parábola dos talentos, que a gente recebe de Deus, né? Isso em termos de conhecimentos e de bens materiais, né? Tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem o dever de multiplicar em favor dos outros, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo, a gente tem o dever de, além de praticar, de passar para quem precisa. E como eu falei, a responsabilidade dos nossos atos, né? Como a gente falou, aquilo que eu faço está diretamente ligado com o meu conhecimento, com os meus esclarecimentos acerca de Jesus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso perante Deus. Nós espíritas, a gente tem por obrigação sermos melhores a cada dia, né? Se eu errei ontem, eu tenho por obrigação não errar de novo, tentar melhorar, né? Procurar não errar na mesma questão. Buscar uma coisa muito importante que a gente falou agora, né? Como a gente sabe da vida após a morte, da vida eterna, né? Do espírito eterno, eu buscar o meu auto-perdão, eu buscar o perdão de Deus e o que eu tiver feito ao outro, buscar o perdão do outro, assim como perdoar. E buscar o perdão mesmo que o outro não me perdoe, né? Porque isso acontece muito, de eu sentir no meu coração que eu quero pedir o perdão, mas o outro não me perdoa. Tudo bem? Como a gente fala aqui, eu tenho que sentir no coração, né? Se eu realmente quero pedir o perdão pro meu inimigo,
e ele não quer me perdoar, aí o problema já tá com ele, não mais comigo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. Não é fácil? Não, mas é para ser feito. E a gente tem que fazer a nossa tal da reforma íntima 24 horas por dia. A gente tem que procurar desenvolver todas as nossas virtudes, que a gente sabe que é importante, né? A bondade, a humildade, o amor ao próximo, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Né? Se eu respeito o meu próximo, eu estou respeitando a Deus. É isso que Ele espera de nós. É isso o nosso exercício, diário. Eu até trouxe aqui a questão da evolução inimaginável do Saulo, né? Do Saulo de Tarso, que depois vira Paulo de Tarso, e da Maria de Magdala, né? Que depois é a Maria Madalena. Ambos, né? Tiveram, cada um de uma forma, viveram uma vida de muitos erros, né? Tanto o Paulo de Tarso, que no catolicismo é São Paulo, né? E Maria de Magdala, que é a Maria Madalena. Então, erraram muito, mas tiveram no meio do caminho o despertar para Deus, o despertar para o eterno, né? E assim, e foi um despertar tão forte, né, gente? Tão forte que, assim, o que eles evoluíram numa única existência é surreal, né? Não é comum a gente ver isso, claro que não é comum, né? Mas existiu aí o esforço, né? Porque, e outra coisa, é lógico, né? Muita gente fala assim, viraram santos, né? Na Igreja Católica, né? A gente sabe que eles acham que numa única existência eles já viraram espíritos puros. Não, a gente sabe que eles continuaram evoluindo, reencarnaram outras vezes, mas eles deram um salto na evolução que eles deixaram de reencarnar, a gente não sabe nem quantas vezes, né? Eles foram poupados de reencarnar outras vezes, tamanha evolução que eles tiveram numa única existência. Então é possível? É possível esse despertar, né, para Jesus, pro eterno, real. Então, não é o tempo, né, gente? A questão não é o tempo, é a intensidade e a vontade da mudança nesse caminho para Deus. Daí, a gente aprende também, né? A gente sabe que a gente habita um planeta onde a gente não é feliz o tempo inteiro, né? Provas e expiações o tempo todo. Jair me ajudou aqui. Benedita Fernandes. Acertei. Divaldo Franco, o filme do Divaldo. Então, para quem não assistiu, gente, Divaldo, agora eu também esqueci se tem na Netflix. Não lembro. O Divaldo. Divaldo, o Mensageiro da Paz, né? Eu acho que tem na Netflix. Se não tiver, procura no YouTube e assistam, porque é um filme maravilhoso. Benedita Fernandes. Valeu. Então, a gente sabe que aqui a gente nunca vai estar o tempo inteiro feliz, mas a gente sabe que toda dor que a gente esteja sentindo, que a gente esteja passando, ela tem hora para acabar, né? E quando que essa dor acaba, gente? Né? Se eu sou uma pessoa que eu sofro sempre pelas mesmas questões, né? Eu vejo que as coisas se repetem para mim.
Quando eu sei que essa dor vai acabar? Quando a minha consciência despertar. Quando eu tiver a minha consciência desperta para o espiritual, né? E através, são várias formas, né? Através do esforço, do meu esforço, de eu saber que eu tenho algo ruim em mim, né? Que a gente fala até no Espiritismo de domar as minhas más inclinações. Então, se eu sei que eu tenho essas más inclinações, eu vou me esforçar para acabar com elas, né? Como a gente falou, trazendo as virtudes para minha vida. E eu sei que com o tempo a gente vai despertando, né? A gente pode até despertar o nosso lado crístico, né? Sempre colocando Cristo, Jesus à frente de tudo, né? Porque para todas as nossas questões, a gente tem Jesus como exemplo, tá? E a vontade, né? A vontade de acertar, quando eu tenho sempre isso no meu coração, eu quero acertar, então eu vou me esforçar para não errar. Claro que eu vou errar, mas eu vou tentar errar menos naquela questão, vou tentar acertar, magoar menos o outro, né? Eu sempre falo que nós espíritas, a gente tem que ter a certeza, a gente tem que ter no nosso coração que é muito melhor a gente ser magoado do que a gente magoar, né? Por isso que muitas vezes a gente passa por situações, e passa mesmo, né, gente? O universo coloca essas situações na nossa vida, de pessoas cruzando o nosso caminho, que você tem vontade às vezes de falar um monte, que você vai acabar com aquela pessoa. Eu não devo. Eu vou entender que aquela pessoa está no momento dela, está doente, né? Espiritualmente falando. Não sou eu que vou deixar ela mais doente, né? Eu vou reverter. Então eu entendo que se eu ficar quieta, se eu de repente usar uma palavra de carinho, uma palavra generosa, eu posso até quebrar essa pessoa, né? Mas eu não vou estar humilhando. E aí, essa nossa evolução, esse nosso despertar, né, gente? Ele pode acontecer agora, nessa existência, né? Eu tenho a certeza clara de que para nós esse despertar está sendo nessa existência, né? Depois de muitos erros, ou a pessoa pode começar o despertar dela agora, de repente num final de existência, e se concretizar numa próxima, né? Eu vejo muito, no caso, a gente aqui, né, nessa preocupação do progresso moral, muito a gente acreditando em vidas pregressas. Muito provavelmente, a gente começou na existência passada o nosso despertar espiritual, né? E nessa a gente está concretizando. Aí vocês imaginam as próximas, né? E aquela pessoa que realmente quer essa mudança, gente, que é o nosso caso, eu gosto de colocar a gente nesses exemplos, né, bons. Então, a gente sempre vai ter o amparo dos espíritos superiores para a gente fazer essa mudança. Sempre.
E eu sempre falo isso, né? A gente já percebeu que quando a gente coloca em prática o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, a nossa vida, ela caminha melhor, ela caminha com mais paz, com mais luz, né? Com mais sabedoria. A gente começa a colocar menos peso nas coisas, né? A gente começa até de uma forma saudável, né, gente? Fazer uma comparação. A gente fala assim, meu Deus, por que essa pessoa, uma pessoa que não tem o despertar espiritual, poxa, por que essa pessoa está dando tanta importância para esse problema? Que a solução está debaixo do nariz dela, que no caso está embaixo do nosso nariz, mas do outro não, né? Então a gente começa a ter uma vida melhor com esse despertar, né? A gente aprende a encontrar, isso eu acho divino, né? A gente aprende que para tudo na nossa vida existe uma explicação, né? O que acontece, principalmente, claro, não só de coisas ruins, mas coisas boas também, né? Que nos é dado, como fala, né? Quanto mais a gente aprende e pratica, mais nos é dado. Mas a gente aprende também que quando coisas ruins acontecem pra gente, desde que eu esteja fazendo a minha parte, eu sei reconhecer, eu posso reconhecer que a causa, se não tá nessa vida, tá na passada. Então a gente consegue sair melhor, lidar melhor com a situação, né? E a gente tem a certeza de um futuro para nós. Isso não é demais, gente? A gente sabe que a gente tem um futuro. E eu não tô falando dessa existência. Tô falando de outras, né? Você já parou para imaginar, você já parou para pensar quantas vezes você desencarnou? E você tá aqui. A gente só não sabe como a gente desencarnou, mas quantas vezes a gente já passou pelo processo do desencarne. Quantas vezes a gente já passou pelo processo da reencarnação e tá aqui e vai passar outras e outras e outras e outras. Tá tudo bem, né? Lembrando que a gente nunca deixa para trás o que a gente aprende. O que a gente aprender nessa existência, não se preocupa, a gente vai levar para a próxima. Não se preocupa. Independente da família que você reencarnar, independente da situação, você pode reencarnar, gente, numa família paupérrima. Os ensinamentos vão chegar. O que você sabe, não se preocupa. Eu já ouvi outro dia uma preocupação dessa. Não se preocupa. Lembra que a nossa bagagem que a gente leva para a próxima existência não é física. Eu não vou levar esse cabelo, eu não vou levar esse corpo, eu não vou levar esse óculos, eu não vou levar essa casa, eu não vou levar meu carro, eu não vou levar o meu dinheiro, eu vou levar o meu conhecimento. Eu vou levar o meu conhecimento. Isso ninguém tira de mim. Isso ninguém tira de mim. Então, com todo esse conhecimento espiritual que a gente tem, a nossa responsabilidade, ela é muito grande, gente, diante dos nossos atos na criação de Deus. Então, com o nosso conhecimento espiritual, a gente ajuda muito na criação de Deus. Olha a responsabilidade, né?
Eu comentei hoje com vocês sobre o eu estava assistindo um videozinho que eu passei para bastante gente sobre o Nosso Lar 2, o filme que ainda não foi lançado. Para quem não assistiu o Nosso Lar, o primeiro, assista, porque daqui a pouco vai lançar o 2, tá? Para você não ficar perdido nas informações. Então tem uma partezinha, gente, que o ministro Genésio, tá? Isso na colônia, lá no nosso lar, né? Com o André Luiz. Ele fala assim, André Luiz já tá equilibrado, já tá desperto para o mundo espiritual, né? Já tá pronto para trabalhar. Então, esse ministro, que ele se chama Genésio, ele fala assim, ele falou umas coisas pro André Luiz que me bateram. Eu falei, eu vou colocar aqui pra gente aprender. Isso é real, tá, gente? Celina, tá chorando? Celina. Então ele fala assim pro André Luiz: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É mais ou menos, não é o nosso tempo, isso que a gente tem que entender, é o tempo de Deus. Porém, eu estou fazendo a minha parte, né? De repente eu não tenho emprego, eu não consigo arrumar emprego. Então, é claro que existe, pode aí, tá? Se eu estou fazendo a minha parte, eu tenho que passar por esse processo, né? Eu tenho que entender isso, que eu tenho que passar por esse processo. Ou eu não estou fazendo completamente a minha parte. Então eu não estou pronta para o serviço. Né? Eu sou uma servidora, que o serviço está pronto, mas eu não estou. E aí ele falou assim, que quando as nossas atitudes agradam a Deus, isso favorece muito a concretização dos nossos desejos. Então, mais uma vez, se eu estou me esforçando para eu melhorar, para eu me melhorar, para eu me curar, para eu poder ajudar o outro, né? Então, a concretização dos meus desejos vai ficar muito mais fácil. Aí ele fala assim, que olha que demais, gente, isso a gente aprende, a gente já falou muito sobre isso, que na Terra, aqui na Terra se costuma felicitar o homem que prospera financeiramente ou consegue alta projeção social, né? Então, você vê aquela pessoa que fica rica, milionária, que atinge um patamar social alto. Oh, esse cara é um deus, né? A gente sabe que não, né? Então, ele é feliz, e se for, entre os homens, né? Mas será que a parte moral dele tá igual à parte material? Daí ele fala assim, mas no plano espiritual, ele fala, mas aqui, né, no caso lá,
na colônia Nosso Lar. É diferente. Aí ele fala assim, nós aqui no plano espiritual, nós homenageamos a compreensão, a tolerância, o esforço próprio e a humildade sincera. Então a gente sabe que o sucesso aqui financeiro, os diplomas do outro lado não é nada. Haja visto o próprio André Luiz, né? Que quando ele chegou, de nada valia a posição social dele, né? Aliás, se a gente for agora mais analisar mais ainda a parte do despertar espiritual do André Luiz, quando ele estava aqui na Terra, como a gente sabe que André Luiz não é o nome dele, né, gente? Na verdade, eu não lembro qual era o nome real dele aqui na Terra, mas ele colocou um codinome para não... Aliás, a maioria dos espíritos, né, gente? Para não atrapalhar aqueles que ficam... Da família que ficaram aqui, né, na Terra. Então, a gente sabe que André Luiz era extremamente materialista, arrogante, prepotente, orgulhoso, né? Então ele chega do plano espiritual, a gente sabe que ele passa um tempão nas zonas trevosas, né? No tal do umbral, para depois ele for é ótimo, para depois ele ser encaminhado pro nosso lar. Então a gente sabe que aqui na Terra, basicamente, ele não teve nenhum despertar espiritual, né? Ele tinha a crença materialista. Então ele, muito provavelmente, ele vai reencarnar, né? André Luiz vai reencarnar, mas ele teve todo esse aprendizado no plano espiritual. E imagino que ele vai praticar aqui, né? Quando encarnado. Aí, gente, vem a pergunta, né? E nós? Nós estamos fazendo uso desse talento que é o conhecimento de Jesus, que é o conhecimento espiritual, né? Eu estou colocando em prática ou eu estou deixando que nem os fariseus, né? Só na mente ou só na boca? Como que eu quero chegar do outro lado? Como que eu quero passar pro outro lado, né? Lembrando, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Vamos lembrar que a gente tá no iniciozinho, né? Naquela pontinha da rabiola do mundo de regeneração. A gente sabe que muitos não reencarnam mais aqui na Terra, muitos que já partiram não reencarnam mais, né? Muitos que vão desencarnar também não vão reencarnar mais aqui, né? Já expirou o tempo. Então, que a gente entenda esse chamado, que a gente entenda o nosso papel de cristãos espíritas, né? Que a gente está recebendo muito, né? Eu falo que não tem mais como a gente voltar para trás, no sentido de... Outro dia, eu vou terminar rapidinho, que daqui a pouco vai dar 1 horinha, a gente vai ter que encerrar. Outro dia, uma colega minha me contou. Hoje ela é evangélica e ela me conta que ela era espírita. Também eu não sei até onde que ela era espírita, não sei. E aí isso
bugou a minha cabeça, bugou total, porque eu falei, como é que pode uma pessoa ser espírita e passar pro evangélico? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Não existe como, né? Então, muito é pedido para nós. Vocês conseguem entender? A nossa responsabilidade aqui na Terra, hoje e agora. Então a gente não pode fechar os olhos para tudo que passa por nós, né? De sabedoria do Cristo que a gente tenha que pôr em prática, né? Sempre usando Jesus como exemplo, gente. Jesus é o exemplo de tudo. É o exemplo do amor, é o exemplo da caridade, é o exemplo do perdão, né? Que a gente sabe do grande amor de Jesus até para Judas, né? Que foi um dos algozes dele. E Jesus sempre deixou muito claro que amava Judas. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para querer ser perfeito? É isso. Vamos fazer a nossa oraçãozinha. As oportunidades de servir, isso mesmo, que sejamos servidores. Gente, eu sempre falo isso, que a gente seja servidor, que a gente não precise ser servido. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oraçãozinha, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer por esse momento maravilhoso, esse momento mágico. Eu tenho certeza que vocês sentiram a presença dos bons espíritos com a gente aí no seu lar. Agradece mentalmente. Gratidão, Senhor, gratidão, Senhor, gratidão, Senhor, por esse momento, que a gente possa aprender todos os dias, e o mais importante, que a gente possa pôr em prática, porque nós seremos, sim, escolhidos, e a gente vai fazer por onde, e a gente vai carregar todos aqueles que a gente puder carregar junto com a gente para serem os escolhidos. Que tenhamos uma semana maravilhosa, iluminada, edificante, sempre espalhando luz e amor por onde a gente passa. Que a gente possa perdoar, que a gente possa compreender. E assim a nossa vida vai ser muito melhor. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já aplicou os passes, limpou o nosso lar, harmonizou. E a gente finaliza mais o Evangelho com tanto amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente, vocês já podem beber água. Eu sempre esqueço de falar. Finalizamos a oração, pode beber água, tá bom? Nosso Evangelho vai ficar salvo e sejamos os escolhidos. Tenho certeza que a gente vai ser, porque é daqui pra luz, tá bom? Então se cuidem, uma ótima semana, gente, amo vocês. Luz, sabedoria, amor, gratidão, honestidade e humildade em cada passo que você der, tá bom? Um beijo!